Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Todo mundo me ouve bem? Sim ou não? Sim. Hoje nós vamos concluir aquela série de 3 parábolas contadas por Jesus neste capítulo. Há 2 semanas atrás nós ministramos acerca da parábola da ovelha perdida. Na semana passada nós ministramos a parábola da dracma perdida. E hoje nós vamos contar a história de um pai amoroso. Embora a parábola é conhecida, é intitulada a parábola do filho esbanjador, do filho pródigo, a grande verdade é que a essência da parábola é exatamente o amor de um pai que vê o seu filho se perder e ir embora de casa, mas ele vivia a expectativa diária de que um dia ele iria voltar. E quando, numa certa ocasião, ele olha o seu filho vindo para casa, tudo sujo, ferido, com fome, esse pai corre ao encontro do seu filho e então leva para casa, coloca uma roupa nova, faz uma grande festa. E quando isso acontece, um outro filho, o filho mais velho, ele fica indignado com isso, ele não concorda. Então nós vamos fazer uma reflexão com base nisso e tentar entender o que Jesus está querendo ensinar aqui. Eu quero ler com você a partir do versículo 11, Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do 11, nós vamos ler toda a parábola e depois nós vamos destrinchar estes versículos aqui. Vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo 11, está escrito assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Diga glória a Deus. Verso 25. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai:
Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste o cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que dispersou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Curva a sua cabeça, feche os olhos por mais um instante, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos achou. Todos nós estávamos perdidos, mas o teu impressionante, o teu grande, o teu imenso amor nos encontrou e nos trouxe aqui para a tua casa. Há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende, e a minha oração é para que o teu Espírito Santo, que convence o homem acerca do seu pecado, trabalhe em cada coração, que o teu Espírito Santo ministre, não somente a minha, mas a vida de todos os meus irmãos aqui presentes, como também a vida de todos aqueles que hão de ouvir esta pregação através da internet, Pai. Que o Senhor seja exaltado e receba para si toda a glória que lhe é devida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Você ouviu nas duas últimas semanas que o pano de fundo do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas é a indignação dos religiosos da época pelo fato de Jesus estar em comunhão, pelo fato de Jesus estar participando de banquetes e levando uma mensagem aos publicanos. Sempre quando os fariseus contemplavam esta cena, eles começavam a murmurar, eles começavam a reclamar, porque eles diziam que os publicanos, as meretrizes, eram pessoas indignas, perversas, eram merecedores da condenação, enquanto eles eram descendentes de Abraão, eram autoconfiantes, eles se sentiam justificados pelas suas próprias obras. Então, o capítulo 15 de Lucas começa justamente no versículo de número 1, dizendo isso, veja só: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Presta atenção nisso aqui. Então, os publicanos chegavam para o ouvir, e Jesus os recebiam e comia com eles. Guarda essa informação com você. E sabendo Jesus a insatisfação dos religiosos, como eles murmuravam entre si, Jesus então vai mostrar que o seu alvo, a sua missão, a sua vinda na terra, tinha como propósito alcançar aqueles que reconhecem a sua perdição. Ele diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Então Jesus conta esta sequência de 3 parábolas, mostrando exatamente isso. E na primeira delas, uma ovelha, um animal frágil, sem condição de se defender, que não tem senso de direção, ela se desencaminha do rebanho, ela se perde, e então o pastor deixa as 99 em segurança, e ele vai à procura daquela ovelha que havia se perdido, e quando ele a encontra ferida, fragilizada, machucada, ele a coloca nos seus ombros e ele volta
para o aprisco, ele chama os vizinhos e faz uma grande festa, porque aquela ovelha perdida havia sido encontrada. E logo em seguida Jesus conta, a partir do verso 8, que uma mulher perde uma moeda de prata. E ao ter perdido aquela moeda de prata, ela então acende um candeeiro, ela varre a casa, procura com diligência, e quando ela encontra aquela moeda que havia sido perdida, ela vai chamar as vizinhas e fazer uma grande festa, pois a moeda perdida foi achada. Então o primeiro valor é a ovelha que se perde fora de casa. O segundo valor é uma moeda de prata que é perdida dentro de casa. E então Jesus conta a parábola deste pai amoroso. E ele começa a parábola dizendo que um homem tinha 2 filhos. Observe atentamente o verso de número 11. Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. Qual é o personagem central da parábola? Este certo homem. Por isso que eu disse a você ainda há pouco, que os tradutores, eles intitulam essa parábola a parábola do filho pródigo. E eles dão ênfase a um dos filhos. Nas traduções da Bíblia alemã, o título é a parábola do filho perdido. Mas a ideia de Jesus é expressar através dessa ilustração o amor deste pai que tinha 2 filhos. E o versículo de número 12 diz que o mais moço deles disse ao pai: dá-me a minha parte na fazenda. Eu queria que você parasse, pensasse comigo desde já, que estes 2 filhos, eles tinham em casa os cuidados do pai, a proteção do pai. Eles tinham em casa o privilégio de desfrutar todos os benefícios que o pai tinha para oferecer. Eles tinham alegria. O Salmo 16, no verso 11, diz que na sua presença há constante alegria. Eles tinham dentro da casa do pai, na presença do pai, esta felicidade, como o Salmo de número 122 diz: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Pai, à casa do Senhor. Então, alegria não faltava naquela casa. Eles tinham ali naquela casa ensino. Davi diz no Salmo 27, versículo 4: uma coisa eu pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Jesus, ou melhor, o próprio pai, em Provérbios 22, 6, ele diz: educa o filho no caminho em que deve andar. Então ele tinha a proteção do pai, ele tinha alegria, ele tinha ensino, ele tinha fartura de pão, porque o pai é o provedor, o pai é o que sustenta, o pai é o que alimenta. Ele tinha todos os benefícios que o pai tem para oferecer aos seus filhos. O problema é que o filho mais novo, ele era feliz e não sabia. Pois, apesar de ter tudo o que uma pessoa precisa para viver bem na presença do pai, ele começa a olhar pelas janelas e ele enxerga um mundo diferente. Ele percebe que do lado de fora parece que há alegrias daqueles que não estão na casa do pai é mais contagiante. Ele enxerga um mundo colorido. Ele olha pela janela e percebe que existe uma vida lá fora.
E talvez acostumado com aquela rotina de ter um pai disciplinador, de ter um pai conselheiro, talvez acostumado com aquela rotina de estar sempre na dependência do pai, então ele tem no seu coração o desejo de conhecer a vida lá fora, de saber como é que é este mundo, de experimentar a alegria daquelas pessoas que passavam, que iam, que vinham com copos na mão, aquelas pessoas que dançavam e viviam uma vida promíscua. Então ele vai até o pai e diz: pai, eu preciso que o Senhor dê aquilo que é meu por direito. O verso de número 12 diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E irmãos, você há de concordar comigo que o direito da herança dos filhos só é legítimo quando o pai morre. Apesar de nos dias atuais as pessoas se engalfinharem disputando herança antes dos pais morrerem, na cultura oriental, pedir a herança quando o pai ainda está vivo é um insulto a toda a família. É uma maneira de declarar: eu quero viver a vida longe de vocês. Eu cansei desse lugar. E ao pai é insultá-lo, dizendo: pai, eu gostaria que o Senhor estivesse morto, mas como o Senhor não me faz esse favor, então eu quero que o Senhor antecipe o que é meu por direito. Com estas palavras, aquele filho está dizendo: pai, eu quero conhecer uma vida longe de ti. Eu preciso da minha liberdade. Eu preciso fazer novos amigos. Eu preciso conhecer outros lugares. Eu preciso ter uma vida diferente desta que eu tenho. E o texto mostra que o pai reparte a herança entre os dois filhos. Haviam leis. Você lê Números capítulo 27. Haviam leis que mostravam que o filho mais velho, por ser mais velho, ele tinha direito a 2/3 da herança, enquanto o filho mais novo ficava com a metade daquilo que o mais velho recebia. Então aquele pai, que poderia ter argumentado, presta atenção na inteligência de Jesus, aquele pai poderia dizer: mas filho, calma, eu posso aumentar a sua mesada para você não ir. Filho, eu posso te oferecer maiores privilégios dentro dessa casa. Filho, nós podemos fazer um acordo e você pode administrar a parte maior, mas o pai não faz isso. Ciente do desejo do coração do filho, o pai então dá a ele aquilo que ele pedia, e tempos depois, conforme o verso de número 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, para um lugar longe, onde os olhos do pai não alcançassem, onde ele encontrasse a liberdade que ele procurava, onde ele conseguisse satisfazer os intentos do seu coração. Ele vai para uma terra longínqua, à procura de uma vida diferente, à procura de uma vida nova, à procura de diversões. Então ele abre mão da provisão do pai, ele abre mão da alegria de estar na presença do pai, ele abre mão da proteção do pai, daquilo que o pai ensinava, e ele vai para uma terra longínqua. E o texto mostra que ali ele começa a viver uma vida dissoluta, uma vida devassa, uma vida corrupta. Ali, longe dos olhos do pai, ele começa a experimentar aquilo que o mundo tem para oferecer. E deixa eu te fazer um alerta. Às vezes, irmãos, nós acostumamos com a rotina da fé. Aquela liturgia repetitiva, oração, louvor, pregação,
bênção final, comunhão com os irmãos. Há tantos anos nisso, há tanto tempo vivendo isso. Aí o pastor prega uma pregação que ele já pregou ano passado. E de repente, essa rotina começa a fazer com que alguns que ainda não descobriram a felicidade de servir a Deus, alguns que não conseguiram desfrutar da proteção, da provisão, dos cuidados, da alegria. Irmãos, é um privilégio estar na casa de Deus. Então começam a olhar pelas janelas e procurar coisas diferentes, uma vida diferente. Então, como o pai reprova esse tipo de comportamento, então preciso sair da casa dele. Eu preciso ir um pouco para longe. E então, o prazer deste, a alegria deste, a paz deste, a segurança deste, já não está mais no pai, na sua presença, agora está em si, naquilo que ele tem, porque ele estava na casa do pai, não preocupado com o pai, mas com aquilo que o pai tinha para oferecer. E agora, em posse daquilo que o pai deu, da bênção que o pai deu, agora ele vê que o mundo está à sua disposição. E agora, longe dos irmãos, longe do pai, ele começa a viver dissolutamente. E eu quero te fazer um alerta, porque a palavra de Deus nos mostra que por várias vezes Jesus alertou os seus seguidores acerca dos riscos que nós corremos quando nós colocamos os nossos olhos na contramão da vontade do Pai. Em Mateus 13, 22, ele diz que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus, e ela fica infrutífera. No capítulo 4, versículo 4 da carta que Tiago escreve, diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, aqueles que querem ser amigos do mundo, constituem-se inimigo de Deus. Paulo instruiu Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 4, que ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. É quando aquela pessoa que se sentiu seduzida pela janela, quando ela olha para fora e ela percebe que existe alegria, existe diversão, existe prazer, e ela decide então trilhar esses caminhos, partir para uma terra longínqua. Então ela é cercada de amigos que lhe oferecem oportunidades, que lhe fazem convites, que os levam para a festa, que abrem as portas dos prazeres, que lhe ensinam uma grande quantidade de coisas, que compartilham experiências, e aparentemente aquela pessoa encontrou a felicidade que buscava, porque o dinheiro agora sobra, agora tem amigos em abundância, agora ela come das melhores comidas, agora ela sente os prazeres que a vida oferece, então ela mergulha nesse mundo de ilusão. O problema é que isso acaba. Esse filho, quando sai de casa, ele leva consigo aquilo que o pai havia lhe dado por herança. Então você tem que imaginar, nós podemos conjecturar a nível de ideias, que esse moço conheceu muita gente. Oi, quem que você é? Eu vim de Jerusalém, eu cresci na casa do meu pai, tenho um irmão mais velho, e meu pai sempre me instruiu, mas eu cansei, então eu queria morar sozinho, e então eu vim aqui conhecer. Sério? Vai ter uma festa assim, eu te encontro em tal hora, porque quando você tem dinheiro, quando você é o cara que banca, quando você tem alguma coisa para oferecer, irmãos, não faltam amigos nessas horas. Tem um monte de gente querendo se aproveitar da sua loucura.
Talvez você já teve uma vida secular e sabe disso. Ou nem precisa, faz uma festa na sua casa, você vai ver que você tem um monte de amigo. Esse moço sai de casa para viver uma vida devassa e dissoluta. Mas o tempo passou. E os recursos acabaram. O versículo 14 mostra, e havendo ele gastado tudo, toda a sua herança, tudo que o pai lhe deu, ele gastou. Vendeu, ou melhor, comprou, adquiriu, se divertiu, fez amigos, gastou tudo. E o texto mostra na sequência que houve naquela terra uma grande fome. E quando essa fome veio sobre a terra, ele começou a padecer necessidades. Talvez quando ele saiu de casa, ele pensou, vou alugar uma pousada e vou ficar ali. Então ele fez amigos na região. E sempre quando vencia o aluguel da pousada, ele ia lá e pagava o seu aluguel, honrava os seus compromissos. Ele tinha recursos que o pai deu, que deu a ele uma segurança por um certo tempo. Chegou o mês seguinte, vai lá e paga de novo, paga as contas. Só que o dinheiro acabou, o recurso acabou. E como se não bastasse, houve um período de fome na terra. E quando esse período de fome vem sobre a terra, ele então começa a sentir, a colher o que semeou. Ele começa a viver o resultado das suas escolhas. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Quando um homem é escolhido de Deus, Deus não o deixa pecar à vontade. O pai poderia dizer, filho, é melhor você levar um pouco a mais, porque vai faltar lá na frente. Ou o pai poderia estar observando a distância, dizendo, filho, olha, eu trouxe mais um pouco, que eu sei que vai acabar e ninguém vai te ajudar. Ele começa então a padecer necessidades, conforme o final do verso 14. E começou a padecer necessidades. A fome vem, o estômago começa a roncar, a despensa está vazia, os credores vêm cobrar o aluguel, as contas não foram pagas, então ele começa a sentir os impactos da sua decisão. Ele não passava fome na casa do pai. Era o pai que estruturava a casa. Na casa do pai ele tinha segurança. Na casa do pai ele tinha sustento. Na casa do pai ele tinha alegria. Mas agora ele começa a viver o contrário disso. Porque ele escolheu viver uma vida longe do pai. Ele quis experimentar um mundo diferente. Ele quis ter experiências novas, amizades novas. Agora ele tem fome, agora ele padece necessidade, não tem alegria, não tem proteção, não tem provisão. As coisas ruins agora começam a acontecer. E se você observar o versículo de número 16, diz assim, versículo 15: E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando Jesus disse que este filho, ele vai até um dos moradores dos campos, e ele consegue então uma atividade de apacentar porcos, Jesus está querendo dimensionar a miséria que este homem vive. Porque lá em Levítico capítulo 11, na altura do versículo 7, era inconcebível a um judeu se envolver com porcos, pois eles eram considerados impuros, imundos.
e este filho longe da casa do pai, dos olhos do pai, da presença do pai, ele sente vontade, por causa da fome, de comer das alfarrobas dos porcos, mas o texto diz no final do verso 16 que ninguém lhe dava nada. Jesus está apresentando o cenário onde alguém se distancia do Pai, onde alguém vai para longe de Deus, onde alguém procura uma vida diferente, onde alguém abre mão da provisão, do ensino, do sustento, da proteção, de todos os benefícios que o Pai oferece aos seus filhos. Ele diz: não quero, eu quero outra vida. Então ele vai, e aí ele descobre que sem o ensino, sem a proteção, sem o cuidado, sem a comunhão dos irmãos, a vida dele é aquilo ali. Ninguém lhe dava nada. No meio da sujeira, no meio da imundícia, no meio dos porcos. Os amigos o abandonaram, não tem recurso, não tem sustento. Ele começa a padecer necessidades. E aí você tem que parar e pensar assim, irmãos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, que o Senhor corrige a quem ama. Talvez esse homem poderia pensar assim: o diabo tomou tudo que eu tenho. Agora olha o que o inimigo fez comigo. Não, foi Deus que permitiu. E às vezes quando nós decidimos procurar as nossas aventuras mundo afora, Deus permite a colisão ali na frente, Deus permite o desgosto, Deus permite a amargura, Deus permite que o mal nos sobrevenha, Deus começa a nos mostrar que nós vivemos muitas coisas ruins na nossa vida, porque nós não desfrutamos dos privilégios que Deus nos oferece. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 12, versículo 11, que toda correção ao presente não parece ser de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça quando exercitado por ela. A melhor coisa que aconteceu com este moço, depois que ele saiu de casa, foi a fome. Foi justamente o fato de padecer necessidades. Foi justamente sofrer o abandono dos amigos. A melhor coisa que aconteceu a ele, depois que ele saiu da casa do pai, foi provar que longe do pai não dá para viver. E o texto mostra no versículo de número 17, e caindo em si. Irmão, presta atenção nisso aqui. E caindo em si. Por que muitas vezes nós nos afundamos nas nossas maldades? Por que muitas vezes nós insistimos de maneira teimosa nos erros que cometemos? E muitas vezes brigamos com os outros e usamos textos bíblicos para justificar a nossa má fé. Porque não caímos em si. Porque muitas vezes nos falta colocar os olhos dentro da nossa alma e assumir os erros que nós cometemos. E voltar atrás e pensar: não, eu errei, agora eu preciso acertar. O texto mostra que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele pensou: mas peraí, eu não vivia assim, minha vida não era essa. Na casa do meu pai eu tinha fartura de pão, hoje eu tenho fome. Na casa do meu pai eu andava sempre limpo e bem vestido, agora eu estou sujo, no meio de coisas imundas. Na casa do meu pai eu tinha proteção, eu precisava, meu pai estava lá, agora eu estou aqui perdido numa terra distante, sem conhecer ninguém, desamparado, abandonado. Ele caiu em si, ele parou para pensar, e quando ele caiu em si, olha a sequência do verso 17, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E apoleim, que é a palavra usada nos termos original, quer dizer perdição. Então, quando ele caiu em si,
ele reconhece que se perdeu. Agora ele chegou à conclusão, mas peraí, eu não passava fome, eu não padecia necessidades, eu não andava sujo, eu não falava palavrão, eu não assistia essas coisas eróticas, eu não ficava viciado nessas coisas. Quando eu tinha alegria na casa do Pai, quando eu tinha felicidade em Deus, quando eu desfrutava da plenitude do Espírito de Deus, quando eu tinha comunhão com os irmãos, quando eu estava na igreja toda semana, quando eu participava do corpo de Cristo, eu não falava palavrão, não brigava, não discutia, não falava mal dos outros. Por que agora eu sou assim? Por que agora tudo eu reclamo? Por que agora eu não durmo bem? Por que agora eu não tenho paz? Por que agora eu me tornei arrogante? Por que eu não consigo mais lidar com nenhum problema? Meu irmão, você precisa cair em si. Você precisa reconhecer. Você precisa parar e pensar. E é o que ele está fazendo. Ele começa a pensar, mas espera aí, na casa do meu pai tem muitos escravos, tem muitos servos. E os servos que habitam na casa do meu pai têm fartura de pão. E olha a miséria que eu vivo. Olha os meus desgostos. Olha a minha imundícia, a minha sujeira. Ele caiu em si, e quando ele cai em si, ele tem um plano. Qual é o plano? Verso 18. Levantar-me. Que coisa linda. Ele reconheceu que estava na perdição. Ele caiu em si, e qual é o plano? Eu vou me levantar. Qual é o plano? Eu vou mudar de vida, eu vou sair dessa situação, mas como me levantar? Ele diz, eu irei ter com o meu pai. Só existe uma maneira de se levantar, qual? Voltando ao encontro do Pai. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5, o texto diz assim, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Caído, longe do Pai, ele pensou, eu vou me levantar, o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar para os braços do Pai. É só Deus que levanta caído, irmãos. Ele poderia pensar, eu vou fazer um curso de como prosperar no meio da fome. Ele poderia pensar, eu vou procurar um pastor coach, que me ensine técnicas de como enriquecer no meio da miséria. Não, já sei, eu vou pegar esse restinho que eu tenho e vou levar na fogueira santa, para que daqui uma semana eu vire o empresário da região. Não. Ele diz, eu vou me levantar e eu vou ter com o meu pai, eu vou para a casa do meu pai. Agora olha o verso 18, e dir-lhe-ei, pequei contra o céu e perante ti. Então, qual é o pensamento dele? Ele caiu em si, e ele diz, eu vou me levantar, eu vou para a casa do Pai, mas aí ele pensa, como é que eu vou chegar lá? Com que cara eu vou chegar lá? Eu desonrei, eu disse para o meu pai que eu queria ficar longe dele, eu destratei a minha família, eu desprezei os meus irmãos, quando eu disse que queria a minha parte antes da morte do pai. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer? Já sei, eu vou chegar lá e vou dizer assim, o meu quarto está aí, pai? Eu vou chegar lá e vou dizer, ô pai, era zoeira. Não. Olha o versículo de número 18. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, ele começa a ensaiar o que ele vai falar. Eu vou dizer assim, pai, eu falhei. Pai, eu estava fora de si, pai. Quando eu caí em si, eu vi a minha burrice. Pai, foi muito ruim ficar longe de ti. Ele faz planos para confessar o seu erro. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Porque não adianta cair em si e voltar para a casa do Pai justificando as suas escolhas.
Não adianta cair em si, reconhecer que errou, chegar na casa do pai querendo mandar em todo mundo. Não, irmãos. Ele confessa. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes Deus quer que você chegue num lugar como esse, irmãos, e se humilhe, reconhecendo que errou, que falou que não deveria, que foi onde não deveria, que pensou que não deveria, que fez, que procedeu como não deveria. Então ele começa a planejar, eu vou dizer isso para o meu pai. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 28:13, que aquele que encobre a sua transgressão, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, este filho faz planos, eu vou lá, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, eu pequei contra o céu perante ti, verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Pai, eu vim aqui para dizer uma coisa, eu errei, eu falhei, eu tive desejos ilícitos, eu tomei a decisão mais errada da minha vida, eu estou arrependido, Pai, eu preciso do teu perdão, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas a única coisa que eu quero, Pai, é ser pelo menos o teu escravo. Eu quero pelo menos voltar a estar na tua presença. Eu quero no mínimo voltar a estar perto de ti. Ele não chega exigindo uma posição de honra. Ele chega ali se humilhando perante o Pai. Aí, depois de ter caído em si, pensado em se levantar, depois de ter ensaiado aquilo que ele iria dizer ao pai, olha o verso 20, e levantando-se foi para o seu pai. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a maioria das pessoas que caem em si, que fazem planos para se levantar, e que querem voltar para a casa do pai, não fazem isso, porque existe uma grande diferença entre pensar em fazer e colocar as coisas em prática. A maioria das pessoas que estão fracas, que estão desistindo da fé, que estão abandonando aos poucos a casa do Pai, elas têm vontades de voltar, mas não têm forças. E fazem um monte de planos. Não, esse ano, pastor, pode contar comigo que eu vou mais na igreja que o senhor. Pastor, esse ano eu vou fazer tudo que eu não fiz no ano passado. Aí chega na metade do ano, cadê fulano? Então ele caiu em si, pensou se levantar, ele ensaiou o que ele iria dizer, e no verso 20 diz que ele foi para seu pai, tomou atitude, ele foi. Agora olha que coisa linda, irmãos, e aqui entra o imensurável, o gigantesco, a maravilhosa graça do pai. Levantando-se, foi para seu pai, verso 20, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, ele ainda estava longe, e o pai colocou os olhos nele. E aí eu fico imaginando aquele pai todos os dias, varrendo a varanda da casa, por exemplo, e olhando, será que meu filho não vai voltar? E pensando junto com a mãe, olha, e aí, como é que será que ele está? Será que ele está comendo, bebendo? Será que ele está dormindo bem? Será que ele arrumou um emprego? Até que um dia o pai olha e vê um adolescente sujo, mal vestido, lá longe, caminhando em direção à casa, e não demorou para ele perceber que aquele era o seu filho perdido. E o texto mostra na narrativa de Lucas, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você sabe que o pai nessa parábola representa quem? Deus. E Jesus, contando a parábola, ele mostra que Deus está correndo ao encontro de um pecador que se perdeu, mas que se arrependeu e está voltando. É o único texto, é a única ocasião na Bíblia em que Deus é apresentado como alguém correndo.
Aquele pai para tudo que está fazendo e vai correndo encontrar o seu filho. Aí o filho vai dizer o que ele pensou. Olha o verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele falou o que realmente ele pensou em falar. Ele confessou: Pai, eu errei, eu falhei. Ele confessou. Perceba que a partir de então, Jesus ele parte para a conclusão dessa parábola, usando os mesmos termos que ele usou nas duas parábolas anteriores. Porque agora o pai encontra o filho que se perdeu, o pai reconhece o seu arrependimento, e enquanto o filho se desculpa, o pai vai dizer no versículo de número 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado. Esse trazer o bezerro cevado era aquele bezerro que tinha melhor carne, aquele que era guardado para ocasiões especiais. Sabe aquela peça de picanha que você fica esperando os parentes ir embora para você comer depois? O cordeiro cevado é aquela peça que você fala: meu, isso aqui é para aquela festa, para aquele momento, para aquela ocasião. E por que o pai guardava o cordeiro cevado? Porque ele tinha uma certeza: aquele filho jamais conseguiria encontrar no mundo o sustento, a segurança e a alegria que só o pai tem para oferecer. Então, quando o pai vê o filho à distância, corre ao seu encontro e estraga a melhor roupa, coloca uma sandália nos pés dele. Aquele filho que chegou ali querendo ser só um servo, ele é recebido de braços abertos, põe um anel no dedo dele. Eu quero que o meu filho volte a sentir a mesma alegria que ele sentiu antes de ir embora. Agora, por que ele faz isso? No verso 24 diz assim, aliás, 23, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto. Ou seja, não há vida longe do pai. Eu disse isso aqui, não me lembro qual foi o dia, que quando Deus ordenou que as águas produzissem os seres aquáticos, os peixes, é porque o lugar da habitação dos peixes é nas águas. Se você tirar um peixe da água, o que vai acontecer com ele em alguns minutos? Ele vai morrer, porque ele foi feito para viver ali. Se você pegar uma árvore, uma planta, que nasceu, que teve origem na terra, e você arrancá-la de lá, o que vai acontecer? Ela perde a vida, ela morre, ela foi plantada. Deus disse que a terra produza os seus vegetais. Só que quando Deus ordenou, ou quando Deus fez o homem, a palavra de Deus diz que Deus fez o homem com as suas próprias. Então, todo homem que queira se aventurar em viver longe de Deus, o que acontece com ele? Ele morre. A alegria do pai é porque aquele filho que estava morto, quando é que ele morreu? Quando ele decidiu sair de perto do pai. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele volta, e quando ele volta, ele é ressuscitado, ele voltou para os braços do pai. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aí no final do verso 24 diz assim: começaram a alegrar-se. Agora presta atenção, há um clima de festa, há uma celebração, uma alegria. E aí eu quero te fazer lembrar rapidamente, voltando aqui, ainda no capítulo 5, quando o pastor encontra a ovelha que havia se perdido, olha o versículo 5 de Lucas 15.
E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheios de alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Por que Jesus contou essa parábola? Para explicar o versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, a ovelha desgarrou, é frágil, indefesa, não tem senso de direção. O pastor foi atrás dela, a encontrou ferida, trouxe de volta para o aprisco e fez uma grande festa com seus amigos. Jesus usa isso para dizer: há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. E aí logo em seguida, ele conta que dentro de uma casa, uma mulher perde uma moeda, acende um candeeiro, varre a casa, procura com diligência até achar. E quando ela acha, verso de número 9, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Por que Jesus diz isso? Para explicar o versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora junta essas duas primeiras parábolas e você vai perceber que um valor se perde fora, um valor se perde dentro. Então Jesus parte para concluir a parábola, contando a parábola de um pai que tinha quantos filhos? 2. Um se perdeu fora. Mas quando ele caiu em si, ele voltou arrependido, dizendo: pai, eu vacilei, eu errei. O que o pai faz? O abraça, faz uma festa, faz um churrasco com os amigos. E Jesus usa isso para dizer que há uma alegria no céu quando um pecador... Mas esse homem tinha 2 filhos. E onde é que o outro filho vivia enquanto o outro estava na promiscuidade? Na casa do pai. O filho mais velho, ele não saiu da casa do pai. Ele continuou lá. E de repente ele volta para casa e ouve um som, músicas, pessoas dançando. Então ele vai no céu e diz assim: que é isso aí? O que está acontecendo? Seu pai está feliz da vida. Mas por quê? Porque o seu irmão voltou. Meu irmão voltou? Ah, você está falando sério? O seu irmão voltou. E meu pai está feliz com isso? Aquele moleque desonrou a família, aquele moleque gastou tudo que tinha com prostitutas e meretrizes, aquele moleque, ele zombou da nossa família, e agora que se arrebentou na vida, ele volta? Aquele filho que estava do lado de dentro, ele ficou revoltado. E eu quero ler isso com você. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Não, nessa casa eu não entro, eu não vou entrar mais. Não vou. Não queria entrar. Não concordou com a situação. Achou que o pai não deveria aceitar de volta o filho. Ficou indignado. Aí, olha o amor do pai pelos filhos. E saindo, o pai insistia com ele: filho, entra. Por que você não vai entrar? Filho, você está triste? Filho, por que seu semblante está assim? Olha, o seu irmão voltou. Eu e a sua mãe estamos felizes, os nossos amigos e vizinhos estão felizes, por isso que nós fizemos essa festa, e você não quer entrar, filho? O que está acontecendo? Aí versículo de número 29, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Jesus conclui a parábola aqui. Agora olha que coisa linda.
Eu não sou muito fã de filmes, não tenho paciência, eu durmo. Mas você assistiu aquele filme, que o começo do filme é o final dele? Eu lembro de um filme que se chamava Premonição. E o começo do filme era exatamente a mesma cena do fim. Então, quando começava o filme, parecia um cenário, uma cena, e depois o filme todo se desenvolvia até chegar naquela cena. E é exatamente assim que Jesus conclui a parábola. Porque os fariseus, vamos voltar então para o começo, capítulo 15, versículo de número 2. Versículo 1. E chegavam-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, aquele filho que se perdeu fora, são os publicanos, os pecadores, as meretrizes, que vão até Jesus para ouvir a sua mensagem e são recebidos por eles. Por que a ovelha se perdeu fora? Por que Jesus diz isso? Os publicanos não têm senso de direção. Aqueles que não ouvem o evangelho, não sabem para onde estão indo. Não têm noção da eternidade. Mas quando eles ouvem a voz do Supremo Pastor, quando eles caem em si e entendem que como pecadores precisam de um Salvador, se arrependem dos seus pecados e são trazidos para o aprisco do Senhor, há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. A moeda que se perdeu dentro de casa, ela também é encontrada. E aquela mulher faz uma grande festa com as suas vizinhas. E aí, o filho que se perdeu fora foi encontrado, ele voltou para casa. Mas havia uma murmuração por causa daquele filho do lado de dentro. Sabe quem é o filho do lado de dentro? Os religiosos, aqueles que murmuravam. Quando Jesus conclui a parábola, ele está no mesmo cenário dos 2 primeiros versículos. Ou seja, a parábola termina com Jesus fazendo eles pararem e pensarem. Olha, a minha vinda, o meu propósito, a minha missão é resgatar exatamente estes que aos olhos de vocês são miseráveis, desonestos, perdidos. E às vezes, irmãos, nós precisamos tomar o devido cuidado, porque o propósito de Deus não mudou. E todas as vezes que você olhar para alguém se convertendo, começando a caminhada com Deus, todas as vezes que você olhar para alguém que foi embora, mas que voltou para a casa do Pai arrependido, se o seu coração se fechar a ponto de você achar injusto, talvez você esteja se perdendo. Tanto quanto aquele que foi, mas caiu em si e voltou. Porque a casa é do Pai. E todo pecador que vai, se ele é escolhido de Deus, ele volta. Porque ninguém escolhido por Deus consegue encontrar a felicidade verdadeira em outro lugar, a não ser na casa do Pai, na presença do Pai. A ideia de Jesus ao contar isso, é justamente mostrar que aquele que gastou com prostitutas, meretrizes, que ofendeu a família, que foi para longe do Pai, que passou fome, mas que caiu em si e voltou arrependido, ele está adiante daqueles que estão na casa do Pai o tempo todo, que estão aos olhos do Pai o tempo todo, que tudo que o Pai tem é dele, mas que o seu coração se fecha quando Deus demonstra a sua bondade, salvando aqueles a quem ele não gosta. Jesus está querendo mostrar que não somos nós o dono do reino, o dono do reino é ele salva quem ele quer. A pessoa que te prejudicou, que falou mal de você, a pessoa que te provocou um dano irreparável, que te ofendeu com palavras, que te humilhou publicamente, pode ser que amanhã ela esteja sentada no seu lado, no culto, ouvindo a mesma pregação que você. E talvez você até pense, eu não vou entrar nessa igreja não. Não quero congregar com essa pessoa não. E o céu vai estar em festa por causa do arrependimento dela.
A lição que Jesus quer ensinar para os fariseus é essa. O amor de Deus é tão grande, é tão imensurável, que não importa qual seja a circunstância, Ele veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Vamos todos ficar de pé, por favor.